Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo e eu estou aqui com a missão de entrevistar o José Luiz, nosso grande terapeuta Ayurveda, para nós falarmos sobre 10 motivos que os enfermeiros deveriam estudar sobre Ayurveda. Então, obrigado aqui pela nossa conversa. Então, José, conta pra gente, tu que é enfermeiro, como é que tu começou a tua carreira e o que te fez tu trocar a enfermagem para trabalhar com o Ayurveda? Bom, inicialmente eu viajei muito trabalhando, né? Eu me mudei do meu estado original, que é o Rio Grande do Sul, fui morar no Rio de Janeiro e lá eu fazia muitos plantões, né? E especialmente plantões com pacientes terminais, plantões em UTI, plantões em hemodiálise, com vários tipos de paciente e trabalhando várias horas também. E em um desses plantões eu comecei a me questionar se eu estava realmente sendo um administrador de doença ou se eu estava sendo um promotor de saúde, que era a minha meta. E é claro que isso tudo gerou um desconforto muito grande, né? E eu acho que o ápice de tudo isso foi durante um plantão eu ter uma paciente, uma criança, né, que estava aí sofrendo várias questões, convulsões, vários problemas devido a uma alta medicalização. E é claro que eu, né, já era um profissional experiente nessa época, já tinha 20 anos de enfermagem, e eu comecei a analisar, né, que tudo isso poderia levar a um estado muito grave se realmente a gente visse a infância cada vez mais medicalizada, né? Órgãos como o fígado, o rim, o baço, que são tão sensíveis na infância, né, recebendo uma carga tão grande de medicação, né? Especialmente para mim que trabalhava com hemodiálise, eu sabia o que poderia acontecer no futuro. E eu comecei toda a minha busca, né? E é claro, existiam poucos livros na época, mas no momento que eu encontrei o Ayurveda, eu tinha certeza que eu tinha achado o fio da meada, vamos dizer assim. Eu trabalhava muito na época, eu consegui tirar 2 férias e eu viajei, né, para realizar um sonho de conhecer a Índia. E eu não fui tanto turista nessa minha primeira viagem, eu fui muito mais assim um buscador técnico. E é claro, eu visitei templos, mas eu visitei muitos hospitais, eu queria saber, entender, né? E sem dúvida nenhuma, eu encontrei na Índia aquilo que eu estava buscando, né? Um conhecimento milenar, que é o Ayurveda, né? Que é a ciência da vida, que tem uma história de mais de 5.800 anos. E sem dúvida nenhuma, a maneira, né, que o Ayurveda vê a relação saúde-doença, isso fez a diferença e eu não tinha menor dúvida, eu tinha encontrado o que eu estava buscando. Quantos anos faz que tu já trabalha com Ayurveda? Exclusivamente eu trabalho desde 2003, né? Eu comecei a estudar um pouco antes, mas desde 2003 eu trabalho exclusivamente com Ayurveda, né? E hoje já é mais de 20 anos. Então eu tenho 40 anos na área da saúde como um todo, né? 20 anos dedicados à enfermagem, 20 anos dedicados ao Ayurveda. Muito bom. E a gente vê que tem muitos alunos que também vêm da enfermagem, né? Por isso que a gente decidiu fazer esse vídeo contando motivos para que outros enfermeiros também deveriam estudar sobre isso. Então a gente juntou 10 motivos aqui. Fala sobre prevenção. Eu acho que esse é um dos carros-chefes assim do Ayurveda, né? Todo o oriental, ele como um todo, ele desenvolve, né, pela sua própria cultura, muita observação, auto-observação também. E isso está muito associado à prevenção. Para a medicina indiana, nós temos vários estágios de formação da doença. E quando esses estágios eles estão ainda nos seus primeiros níveis, se a gente atuar ali, a gente evita, né, até mesmo a necessidade de medicamento, evita, né, em outra instância, que a doença se torne crônica. Então, prevenção é algo muito importante. Eu fico brincando, né, dizendo para os alunos que a gente só chama o pedreiro quando o muro está rachado, né? Nós estamos num outro lado do mundo, onde a cultura é diferente. E a prevenção, ela realmente pode ser uma ferramenta vital, né, para que você possa ter a qualidade de vida que você quer. Então, qual que é o sentimento, né, de um enfermeiro? Ele tá ali pegando já a pessoa que já está doente, já está no meio do tratamento e tu
não estar apenas lá no final, mas começar a ajudar na prevenção. Qual que é o sentimento de alguém que vem da enfermagem? Muitas vezes a gente fica olhando assim para aquele quadro, né, de doença e a gente fica imaginando, nossa, poderia ter sido evitado de tantas outras formas, né? Às vezes assim, o paciente procurar uma ajuda, um serviço médico tardiamente, o corpo ter dado sinais e ele não ter ele ter negligenciado, na verdade, né? Nós temos inúmeros sinais que a gente entende que algo está errado. Ou ele insistir em um hábito que muitas vezes o paciente sabe que isso não é bom, né? Por exemplo, um caso, um paciente tem sinusite, ele insistindo em comer laticínios, queijo, é claro que quando o tempo mudar, ficar mais frio, ele vai ter. Então, o que seria prevenção? Né, de evitar esse tipo de procedimento quando existe já todo um entorno ali favorável para o desequilíbrio. Então, eu acho que essa prevenção ela está muito associada à reeducação, ao autoconhecimento. E isso a Ayurveda é magnífica nisso. A Ayurveda te vê como um ser único, a sua individualidade. Então, a partir disso, por exemplo, se você tem doenças do inverno, você vai preveni-las no outono, para que você passe um inverno sem intercorrências. Se o verão é a sua estação de desafio, você começa a se tratar na primavera, fazendo ajustes. Então, prevenção realmente é algo primordial. E o que eu fico pensando é, pessoas normais não se preocupam tanto com a prevenção porque a gente não sabe o que vai acontecer se fica doente. Mas o enfermeiro sabe, ele sabe o tratamento, ele sabe que não é legal, né? O processo que não é um processo fácil, né? Então acho que é por isso que vocês se preocupam tanto com a prevenção, porque você sabe que quando dá... Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Até porque, Pablo, desculpe te interromper, mas é o seguinte, a gente tem, assim, já sabe, olha, o tempo mudou, então nós vamos ter aquele tipo de doenças, aquele tipo de ocorrência. Agora, tal época do ano, a gente sabe que tem uma incidência maior daquele tipo de doença, por quê? Porque não foi prevenido, então a gente sabe que aquilo vai acontecer naquela época do ano. Muito bom. Segundo motivo, então, uma vida com menos remédios, principalmente na infância. O que tu diria sobre isso? Isso é uma coisa que me chocou muito no passado, né? Que foi o grande passaporte para eu fazer essa transição toda, mas até hoje isso me choca muito e cada vez mais, porque eu vejo a infância cada vez mais medicalizada, né? Tô com quase 60 anos, e eu vejo que crianças que não viveram 10% daquilo que eu vivi têm uma vida, né? Esses 6 primeiros anos de vida já tomaram mais antibióticos, mais remédios potentes do que eu com 60 anos. E isso tudo vai ter um impacto, sem dúvida nenhuma, né? E eu vejo que isso tudo está associado à qualidade de vida, né? A gente hoje tem muito mais preocupação com o tipo de combustível que você coloca no seu carro do que você coloca na sua boca. E quando a gente olha para as crianças, cada vez mais as crianças mais cedo estão tendo comida de adulto, sem estarem preparadas para digerir. Então tudo isso vai ter um impacto muito grande. Na outra ponta nós temos também a questão de uma terceira idade cada vez mais medicalizada, né? Nós estamos vivendo mais, mas nós estamos, devido a todo esse estresse, de toda essa desarmonia que a gente vive, né, de qualidade de vida, de comida, a gente vê que cada vez mais cedo a gente está precisando de remédios potentes para se manter, né? Então as pessoas estão muito dependentes de medicação, né? E a longevidade saudável, que é uma promessa do Ayurveda, que é aquilo que todos nós sonhamos, cada vez se torna um sonho mais distante. Então isso é até um lema que a gente tem, né? Mais livros e menos remédios. O que isso significa? Você se informar mais, você ler mais rótulos, você buscar mais subsídios para fazer mudanças coerentes na sua vida e assim precisar de menos remédios. Muito bom. Como terceiro motivo, a medicina hoje vive uma forma muito mecanizada de ver o paciente, né? Como é que tu enxerga isso? Sem dúvida nenhuma, né? A medicina moderna, a medicina alopática, ela evoluiu muito nos últimos 50 anos em termos de diagnóstico. Hoje nós temos realmente diagnósticos muito precisos, mas essa mesma medicina desmembrou muito o ser humano, né? Quando eu trabalhava
ainda em hospitais, no início, a gente sempre ouvia a clínica é soberana e a figura do clínico geral era realmente algo muito importante. Hoje não, hoje você tem médicos muito bons que se especializaram, mas às vezes em um ombro ou num órgão, né? E o Ayurveda vê o ser humano de uma forma geral, né? Vê sistemicamente. Então, aquela unha do pé que está inflamada, por que aquilo está acontecendo? Pode ser um problema metabólico, pode ser que através do intestino estão passando toxinas que estão se achando confortáveis de se fixarem ali. E aí a gente vê cada vez mais casos de doenças terminadas em ite, processos inflamatórios, né? Gastrite, tendinite, artrite, ou seja, isso é, sem dúvida nenhuma, a resultante de uma alimentação desequilibrada. Por que nós no Ayurveda focamos tanto em alimentação? Porque se a gente se alimenta 5 vezes ao dia e a gente não tem nenhuma coerência nas nossas escolhas, é aí o problema. Muito bacana. E o próximo motivo é como que o Ayurveda e a enfermagem podem andar juntos? Bom, o futuro da medicina, hoje se fala que o futuro da medicina será integrativo. Nós teremos vários saberes que vão olhar para esse paciente e ver o que é melhor para esse paciente. E esses saberes, eles têm que se conversarem muito para que eles possam atuar de uma forma respeitosa com esse paciente. Isso é a base da medicina integrativa. E não existe medicina mais integrativa do que o Ayurveda, porque ela acolhe tanto a aromaterapia, a cromoterapia, o uso de ervas, o uso de alimentos que são sem agrotóxicos, ou seja, para você ter uma ideia, toda vez que nós estamos diante de um prato de comida, nós estamos recepcionando o mundo lá de fora para fazer a manutenção do que nós somos. Então, a parte alimentar no Ayurveda, ela exerce assim, um papel muito determinante. E, sem dúvida, o entorno, né, o nível de estresse, a geografia na qual você está inserido, tudo isso tem uma importância muito grande. Então, quando a gente está analisando, fazendo uma anamnese de um paciente, é como se nós estivéssemos desenhando uma mandala. Vários pontos, várias nuances, várias cores vão te dizer exatamente o que é bom para aquele paciente, né? E a Ayurveda é uma ciência altamente que vê o ser humano de uma forma individualizada. E isso dentro da enfermagem é algo muito, muito especial, sem dúvida nenhuma, onde você pode pegar todos os preceitos, todos os protocolos maravilhosos que tem na enfermagem e você adequá-los ou acolher a Ayurveda dentro deles. Sem dúvida nenhuma, isso vai fazer uma diferença muito grande. Bom, o nosso quinto motivo é que o Ayurveda existem 8 especialidades médicas, é isso? Quais são elas e como que elas se relacionam com a enfermagem? Na verdade, por exemplo, quando um enfermeiro ele trabalha dentro de uma UTI pediátrica, né, ou um outro enfermeiro trabalha dentro de uma clínica psiquiátrica ou neurológica, ou trabalha dentro da questão da fertilidade, a Ayurveda tem todas essas especialidades, né? Nós, basicamente, aqui no Brasil, a gente trabalha muito com a parte clínica e a clínica é soberana. No momento que você trabalha clinicamente, além de você ver o ser humano de uma forma total, sistêmica, né, você vai agir de uma forma muito respeitosa com aquele universo. E, sem dúvida nenhuma, nós temos como especialidades médicas, nós temos a pediatria, nós temos a toxicologia, nós temos Dravya Guna, que é a ciência que estuda, a parte do Ayurveda que estuda o impacto, né, das plantas, os seus princípios ativos para determinados fins. Então, a grande farmácia de Ayurveda é a natureza. Muito bom. O nosso sexto motivo, como que o Ayurveda ajuda os enfermeiros que trabalham com o home care? Olha, sem dúvida nenhuma, né? Um paciente que esteja em home care, né, os cuidados em casa, é um paciente que passou, às vezes, muito tempo dentro de uma UTI, muito tempo dentro de uma internação, seja um paciente de AVC, um paciente oncológico, um paciente até mesmo acidentado, né? Então, o Ayurveda, através das suas técnicas, pode levar esse conforto, sem entrar de forma nenhuma em atrito com aquilo que o médico prescreveu, com os protocolos de enfermagem, com as necessidades específicas desse paciente. Aí nós temos massagem, nós temos o conforto do paciente para que ele tenha um metabolismo melhor. Por exemplo, um paciente acamado, ele tem muita dificuldade de evacuar. Então, que massagens que a gente pode fazer? Como que a gente pode interferir na própria alimentação desse paciente?
paciente para que ele possa ter uma recuperação o mais harmoniosa, o mais rápida possível, para que ele possa aí voltar para a sua vida normal. Muito bom. Nosso sétimo argumento, a validação hoje do Ayurveda. Isso é uma coisa muito importante, especialmente para mim que trabalho há tanto tempo. E quando eu comecei a estudar, não tinham livros, não tinham escolas, era tudo muito assim, mais difícil de você acessar. Hoje a história é totalmente diferente. A Ayurveda é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né? Um órgão bastante respeitado mundialmente. A Ayurveda, desde 2017, faz parte das práticas integrativas do SUS, ou seja, um órgão governamental do Brasil acolhe a Ayurveda pela relevância que ela tem de levar qualidade de vida para a sociedade. Além disso, o MEC, né, está aí chancelando o nosso curso para que ele seja uma pós-graduação em Ayurveda. E além disso, nós temos pelo menos 7 projetos de lei em Brasília, nesse momento, que estão aí tramitando para que a Ayurveda se torne uma segunda medicina. O mesmo processo que aconteceu com a acupuntura, com a homeopatia. Então, nós teremos aí uma sociedade que vai ser beneficiada com esse conhecimento milenar. Muito bom. Oitavo, cuidando do cuidador. Os enfermeiros que trabalham com, né, um ambiente que trabalha com tanta doença, né, eles cuidam de si próprios? É muito bom você falar isso, porque na verdade a gente costuma negligenciar demais a nossa saúde, os nossos limites. Eu, quando era mais jovem, eu fazia plantões às vezes 36 horas num hospital, né? E isso tudo tem um impacto, né, ao longo dos anos. Quando a gente é jovem, a gente não imagina, né? Mas depois os anos vão chegando e a gente vai sentindo isso. O que acontece? Nesse processo todo de aprendizado, para você aplicar a técnica para o seu paciente, você vai despertando muito autoconhecimento. Você vai entendendo que realmente você é um ser único, que você tem necessidades específicas, que você precisa especialmente respeitar os seus limites. Imagina uma pessoa trabalhando 36 horas, né? numa UTI assim, de pacientes muito graves, né? É muito monitor, é muito profissional trabalhando ao mesmo tempo, é um estresse muito grande. E especialmente, mesmo que não seja 36 horas, que sejam 12 horas de plantão. Um plantão muito pesado, você não consegue recuperar em 12 horas. E daqui a pouco você já tem que voltar para trabalhar. Então, o que acontece? Muito, né, com o pessoal da enfermagem. A gente vai fazendo compensações erradas, né? Não é que nós não sabemos. A praticidade nos trouxe, né, coisas maravilhosas, mas nos trouxe desequilíbrios que a gente não tinha, né? E aí está a sociedade toda. Então, para a enfermagem, o quanto que ela pode se beneficiar é respeitar os seus limites, é implantar as mesmas coisas que você está colocando ali para o seu paciente, para devolver a qualidade de vida dele, para esse profissional também se manter saudável, para ele continuar aí a sua prática, né? Porque ele tem família, né? Ele precisa de lazer, ele precisa investir em estudos, em atualizações, participar de congressos. Então, o gerenciamento do estresse. Eu acho que o Ayurveda, para um profissional aplicar, eu acho que isso é fantástico. Ele começar a mudar suas compras, né? Mudar o quanto que ele vai no supermercado, o quanto que ele vai na feira, ele começa a ter uma inversão disso. Muito bom. Consciência, é isso. Nosso nono argumento muitos alunos, eles vêm porque tiveram algum problema de saúde, alguma questão às vezes grave, ou na família, né? Então, geração em geração tem alguns problemas recorrentes. Como que o Ayurveda ajuda o profissional da enfermagem nesse ponto? Bom, no momento que você tem esse conhecimento, é impossível você ficar inerte quando você vê algo a nível da família, né? Por exemplo, quando você vai viajar, você está num local muito bacana, por exemplo, você está em Roma, está lá na Fontana de Trevi, aí você olhou, imediatamente você pensa, eu queria tanto que fulano e que fulano estivessem aqui para ter essa mesma sensação. A mesma coisa acontece quando você tem a Ayurveda. Nossa, eu descobri algo que fez a diferença na minha vida. Eu estou muito mais saudável, eu durmo melhor, meus expurgos são melhores, eu estou perdendo peso. E é claro que no momento que um enfermeiro, né, que já é uma referência para a família de saúde, né, ele leva para a sua família os preceitos do Ayurveda, ele vai causar um impacto muito grande, né? Especialmente
para aquelas famílias que vêm já com um histórico familiar de algumas doenças. Né? Por exemplo, muitas pessoas, minha família, todo mundo é cardíaco, então eu tenho o risco de ter um infarto. Hoje nós temos a genética e nós temos a epigenética. E o que a epigenética diz? A epigenética diz que além de você ter um histórico, uma carga genética que te dá predisposição àquilo, se você mudar os seus hábitos, você pode sair dessa estatística. E mudança de hábito é exatamente a grande oferta de Ayurveda. Pequenos gestos, grandes mudanças. Eu não vou pegar Nova Delhi e colocar dentro de uma cidade como Pelotas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, nem cabe. Mas eu posso pegar toda essa ideologia que vem se depurando ao longo de 5.000 anos e como é que eu aproveito isso. Eu olhar para o meu prato e eu ver cada vez mais natureza. Eu olhar cores e sabores. Isso são coisas que os sábios ensinaram há mais de 5.000 anos. Então, um membro de enfermagem que leva isso para dentro da sua casa, ele amplia e muito a qualidade de vida da sua família. Bom, e por último, aqueles profissionais que querem fazer uma transição de carreira porque estão vendo que é uma rotina muito pesada ou já estão perto de se aposentar, como que acontece a transição de carreira para o Ayurveda? É mais ou menos a minha história, né? Eu já trabalhava há 20 anos, né, com UTIs e pacientes terminais, e eu sentia que eu queria algo diferente. Eu queria realmente fazer a diferença na vida de pessoas e não só ser um vigia ali de monitores, né? Eu queria realmente impactar. E eu acho que hoje um profissional de saúde, especialmente um enfermeiro, que traz a Ayurveda para a sua prática, que alia isso à sua experiência, ele se torna um grande vetor de qualidade de vida, né? Especialmente pessoas que estão ainda aí na ativa da enfermagem estão buscando isso. Por quê? Porque é um volume muito grande, né, crescente, né, de crianças doentes, né, de terceira idade aí medicada, de casais que não conseguem o sonho de ser pais e mães, né? E isso tudo faz com que a gente se sinta tão impotente. Né? E sem dúvida nenhuma, muitas pessoas estão buscando outras possibilidades. Até mesmo um paciente oncológico que recebe um diagnóstico tão pesado, né, de ter um câncer, um tumor maligno, o que nós do Ayurveda, com a sabedoria de enfermagem, a gente pode levar para esse paciente? Nós aqui já tratamos inúmeras pessoas que estavam fazendo seu tratamento convencional, mas que procuraram a Ayurveda. Então, se essa pessoa da enfermagem já tem isso é um grande agregador, isso pode fazer uma diferença muito grande na entrega do serviço e também até mesmo nos ganhos, né? Porque isso vai fazer com que esse paciente atue de uma forma muito mais esse profissional atue de uma forma muito mais pontual, né? E diferenciada, sem dúvida nenhuma. Isso é o que o mercado está procurando. Né? A hora do profissional do Ayurveda, ela é mais valorizada do que a hora do enfermeiro? Sem dúvida sim. Né? Porque, na verdade, quando a gente diz que nós somos terapeutas, afinal das contas, nós somos reeducadores. Né? Nós vamos estar com esse paciente, vamos sentar, entender a dinâmica dele, as necessidades, o diagnóstico, as possibilidades que ele tem dentro de uma genética de desenvolver uma doença. Então, a gente vai cobrir várias áreas, né, para levar essa consciência. E, sem dúvida nenhuma, isso hoje é muito, muito bem remunerado. Muito bem. E até para pessoas que já estão saindo da área, né, estão se aposentando e querem continuar, né, nesse caminho de qualidade de vida, de cuidado ao outro, sem dúvida nenhuma, pode se tornar um grande consultor. E também tem a vantagem de poder trabalhar de casa, ter mais tempo para a família. Sem dúvida nenhuma, né? Nós tivemos inúmeros problemas, né, devido à pandemia, mas isso trouxe uma outra consciência, né? Pessoas comprarem, acessarem esses serviços online de qualquer lugar. E sem dúvida nenhuma, um profissional de saúde, né, um enfermeiro, uma enfermeira que agrega a Ayurveda, ele pode realmente ser um grande consultor, né? Ele pode inclusive vir a desenvolver retiros, ele amplia demais o leque profissional, amplia. Né? E com tudo que a gente estava falando, a Ayurveda aí às vésperas de ser reconhecida como medicina, né, isso é maravilhoso. Especialmente para mim que trabalho há tanto tempo, que sonhava com esse alvorecer. Muito bom. Então, se você se identificou, né, e deseja aprender sobre a Ayurveda e trazer isso para sua prática,
Como é que funciona a formação? Bom, a formação de terapeuta na nossa escola, né, ela tem 18 meses e ela vai abranger inúmeras áreas, né, do Ayurveda, desde as massagens, o preparo da alimentação coerente. Nós temos um módulo chamado Nutrição Ayurvédica, nós temos o preparo de óleos medicados, que são grandes ferramentas aí do nosso trabalho diário. Você vai ter aula de yoga terapêutica, você vai ter tratamentos para dor localizada, ou seja, são 18 módulos com 18 tópicos específicos apostilados, para que você tenha uma gama, um leque muito grande dentro do conhecimento de Ayurveda para poder atender as diferentes dores da sociedade hoje, né? E você, inclusive, aí trabalhar com casais que estão buscando aí a fertilidade de uma forma natural. Isso hoje é uma coisa muito procurada dentro do Ayurveda. E também tem a parte de estética, né? Se você está querendo migrar, por exemplo, da enfermagem para a estética, toda a estética de Ayurveda, ela é natural, porque nós dizemos que aquilo que você passa na pele, você poderia ingerir, porque a pele tem absorção. Se você está passando, por exemplo, algo que é altamente tóxico na sua pele, como um ácido, por exemplo, para fazer um peeling, aquilo vai chegar nos seus órgãos internos. Então a Ayurveda vai trabalhar com frutas, com flores, com sementes que vão trazer esse rejuvenescimento. Aliás, tem uma área da Ayurveda que se chama Rasayana, que é a área do rejuvenescimento. Muito bom. Essa formação é presencial? Essa formação é presencial. Você estuda um módulo presencial por mês. Você tem acesso a todo o material numa plataforma EAD. Você tem uma consultoria conosco, né? E ao longo desses 18 meses, nós temos absoluta certeza que você vai ter grandes mudanças na sua vida. É sábado e domingo? Sábado e domingo, sábado o dia todo, domingo até às 12h30. Muito bom. Então, se você tem interesse em participar da formação ou tiver qualquer dúvida, pode clicar aqui embaixo, falar com a nossa equipe e venha participar dessa formação. É isso? Muito bom. Muito obrigado a vocês, obrigado, Pablo. E a gente aguarda todo mundo.